Você já se pegou paralisado, com medo de tomar decisões? Hoje eu quero te mostrar como eliminar as incertezas, tomar decisões com confiança e caminhar rumo ao seu objetivo. Então vem comigo nesse vídeo, porque o tema de hoje é a incerteza. Desde já, deixa o seu like, curte, compartilha com quem precisa ouvir sobre isso. Aqui quem vos fala sou eu, simplesmente Tati Guimarães, e vamos ao vídeo. Eu entendo o que é incerteza. A incerteza é natural, mas pode dominar nossas escolhas. Ela afeta várias áreas: relacionamento, decisões pessoais, carreira e muito mais. E por que temos tanta dificuldade com o incerto? A nossa mente busca segurança, a opinião alheia e o excesso de informações aumentam a dúvida. A dúvida só cresce no silêncio da ação. Se você não agir, a dúvida ela vai crescer e cada vez mais te paralisar, cada vez mais te travar, te bloquear, te impedir. Porque a incerteza, nada mais, nada menos, é o será. Quando você não age e se pergunta, será que eu consigo? Será que se eu empreender vai dar certo? Será que se eu me inscrever, me matricular para o curso tal, na faculdade tal, eu consigo concluir e ter o meu diploma? Será que eu consigo aquela minha vaga de emprego naquela empresa tal que eu tanto desejo entrar? Será? E tem muito mais será. Porque enquanto nós estamos parada, o será, a incerteza, domina isso daqui. Porque como eu já falei, sempre vou repetir aqui, tudo começa aqui. Por isso que em Romanos 12:2, Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo em Romanos 12 já é aqui de praxe aqui nesse canal, porque esse canal ele foi desenvolvido para isso, para a gente conversar sobre mudança de mentalidade, comportamento, desenvolvimento. Eu não sou especialista de nada disso. E o que eu converso aqui nesse canal com vocês é sobre as minhas experiências. É sobre as minhas experiências. É sobre o que eu tenho aprendido, tenho desenvolvido e quero repassar, porque o que é bom nós não podemos reter. Eu não quero reter nada que for bom para mim, eu quero que outras pessoas descubram, outras pessoas desfrutem do que é bom. Porque nós temos que espalhar coisa boa e é por isso que eu estou aqui. Como eu falei, a nossa mente, ela busca segurança, ela se preocupa com a opinião, ela busca excesso de informações que muitas das vezes faz com que nos paralisamos. E paralisados nós só ficamos com o será, com a incerteza. E hoje eu quero trazer para vocês 4 dicas, 4 pequenas estratégias que você pode estar colocando em prática para eliminar as incertezas. A primeira é clareza de propósito. Faça o seguinte: se pergunte, faça essa autoobjeção. Pergunte para você mesmo, para você mesma: se eu não tivesse medo, o que
faria agora? O que eu faria agora se eu não tivesse medo? Pergunte-se. Pergunte-se. Faça essa autoobjeção para você mesmo. Isso significa um meditar, né? Um buscar de clareza para entender de fato o cenário, a sua posição, a sua disposição em meio à incerteza, em meio ao será. Segundo, decisão em ciclos curtos. Métodos de 5 segundos. Decida e faça. Não fica pensando muito, porque se você pensar muito, você não age. Decidiu? Mete a mão. Agita. Levanta a poeira e vai para cima. Isso é muito bom muitas das vezes, porque às vezes a gente fica assim, eu vou pensar aqui se eu vou fazer ou não. Eu vou pensar, eu vou analisar bem esse projeto, vou analisar bem esse plano, vou analisar bem essa possibilidade. Eu tenho que analisar para ver se vai dar certo. Não, muitas das vezes nem tudo a gente tem que ficar analisando tanto. Tem coisas que precisamos agir, dar o primeiro passo. Não sendo desorganizado, não fazendo nada a moda vamos embora, a moda bambu, como dizem por aí, mas com clareza. Quando nós nos organizamos, nós temos clareza para decidir e fazer sem ficar pensando muito. Terceiro, autoanálise. Autoanálise escrita, na verdade. Diário de decisões. Eu agora tô com essa prática, sabe? De tudo eu anotar. Eu tô com, assim, não vou nem dizer que eu tenho uma agenda para isso, mas eu tenho alguns cadernos aqui específicos que eu anoto tudo. Eu deixo tudo anotadinho, tudo que eu quero fazer, tudo que eu tô planejando, antes e depois. Quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, quais são os meus planos, o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Eu tenho tudo anotado. Porque eu sei que quando eu chegar nesse objetivo final e um dia pegar esses cadernos para passar, para ver, eu vou estar, sabe, relembrando todo o meu processo, mas relembrando, sabe, com muita satisfação. Porque na vida, tudo é um processo. Nós não podemos meter o pé pelas mãos, nem ficar procurando atalho, jeitinho. Porque nós brasileiros temos essa coisa de jeitinho, né? A gente vai dar um jeito. Aconteceu, não, calma, a gente dá um jeito, tudo se resolve. A gente tem essa cultura do jeitinho. E nem tudo é com jeitinho. Tudo tem princípios. Tudo tem que ter organização. Mas com decisão e ação, porque senão a incerteza nos interfere, porque senão a incerteza nos paralisa, senão o será faz a gente ficar pensando muito sem ação. Essa é a verdade. E a quarta, regra dos 3 cenários: melhor, pior e provável. Faça essa regrazinha de análise do cenário, porque o cenário, o ambiente, eu já fiz um vídeo sobre o ambiente dominador. Se você quiser, você dá uma olhadinha lá nesse vídeo. Ele fala um pouquinho sobre isso, o cenário, né? O ambiente é o cenário, é o contexto de tudo. Então, em que cenário você está vivendo agora? Em que ambiente você está vivendo? O ambiente melhorzinho, que é a média, um ambiente muito ruim, que te paralisa de vez, ou um ambiente provável de possibilidades que te propõem um caminho a seguir. Então faça essa regrinha do cenário que você está agora, do ambiente,
E quando a gente muda o ambiente, quando nós mudamos o ambiente não quer dizer o teto que você mora somente não, tá? O ambiente, ele é companhias que você anda, o local que você trabalha, os locais que você frequenta. Isso é o ambiente, esse é o contexto, que diz muito sobre a sua vida, sobre onde você quer estar, onde você quer chegar. E se esse ambiente não for favorável, for pior, como eu sugeri aqui, você não chega a lugar nenhum. Porque o ambiente, ele é dominador, ele te domina. Por isso, muitas das vezes é necessário mudar o ambiente. Mas não é sobre isso, sobre o ambiente dominador, porque já tem um vídeo sobre isso. Nós estamos conversando hoje sobre a incerteza. Mas você já reparou que uma coisa é um elo? Aqui, é um elo. Uma coisa se liga à outra. Nos meus vídeos eu sempre estou falando sobre coragem, atitude, posicionamento, decisão, sobre o ambiente. E agora entrou a incerteza. E a incerteza, quando se você tem incerteza, se você tem só o será na tua cabeça, você deixa de se posicionar, você não se encoraja, você não se decide, porque você fica no será, será, será e não decide nada. Não é verdade? E você acaba não tendo a atitude de se levantar e seguir no caminho do seu plano, seu projeto, suas metas, seu propósito. E eu te dei essas 3 estratégiazinhas. 3 não, 4 estratégias para você estar eliminando as incertezas, que foi clareza de propósito, decisão em ciclos curtos, autoanálise escrita e a regra dos 3 cenários. Mas como manter a clareza ao longo prazo? Eis a questão, como? Como manter a clareza? Como tirar o será e manter a clareza daquele propósito, daquele plano, do projeto e das metas que se tem? Como tirar o será? Como tirar a incerteza? É se organizando, buscando ser organizado em tudo. É como eu falei, muitas das vezes não precisa ficar pensando muito, precisa se levantar e agir. Mas é necessário se organizar para agir também. É necessário ser organizado, não é verdade? Evitar o excesso de conteúdo e priorizar a execução. Às vezes a gente quer, não, eu quero empreender na internet. Eu quero criar um canal no YouTube. Eu quero vender algo, né, online, né, no marketing digital. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Mas aí você, não, primeiro eu vou estudar um pouquinho, né? Vou comprar um curso online, vou estudar, e vou estudar, e vou estudar, e vou estudar. E às vezes você está estudando, e você compra um curso, sai desse curso, compra outro curso, e você está estudando, mas você não coloca aquilo que você está aprendendo em execução. Você acaba estudando muito, adquirindo muito, colocando muito conteúdo para dentro e não expelindo em ação, não colocando para fora a ação. Então, evite o excesso de conteúdo e execute o seu plano com clareza, organizado. A clareza, ela não vem antes da ação, ela vem da ação. Então, haja. Gente, essa palavra tem um poder. Haja. Foi assim que Deus começou a criar um negócio, né? Haja luz e houve luz, não é? Não foi assim que começou? A Bíblia nos narra isso. O haja de Deus. Então haja. Porque é no agir, é na execução que as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E as incertezas vão se esvaziando, vão se diminuindo, vão se diluindo no caminho. Tenha essa clareza. Tenha toda essa clareza.
Eu não quero ficar somente nas minhas palavras. Eu vou deixar algo também muito lindo aqui para vocês, que é dentro da minha base, né? Dentro da palavra, que eu creio, que eu priorizo, que eu acredito e que é viva e eficaz na minha vida e na sua vida também. Lá em Isaías 43, a palavra diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Olha que lindo, gente. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Esquece o que deu ruim lá atrás. Esquece o que você tentou e não foi. Esquece aquela procrastinada que você deu de começar e nunca começar, todo dia adiando. Esquece aquela vez que você começou, mas só foi até a metade do caminho. Esquece. Passou, tá lá atrás. O que passou, passou. Não considera o que foi antigo na sua vida. Ai, mas antigamente as coisas eram melhor. A gente não tem essa mania. Antigamente as coisas eram melhor. Antigamente as coisas davam mais certo. Antigamente era mais fácil, né? Tem situações que nós não falamos isso. Esquece isso. Esquece isso. Esquece o que passou. Não lembra do que foi. Não lembra do que você não concluiu. Esquece. Olhe para o teu alvo. Olhe para frente. Olhe para a frente do teu propósito. Olha para o teu eu do futuro. Não é lá que você quer estar? E é aqui agora que você tem que agir. Mas olhando para ele, olhando para lá, ó, reto, caminhando em direção a isso. Essa palavra ela nos diz isso. Agora, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. É olhando para frente, esquecendo o que ficou para trás, olhando para frente, que você vai ver novidade. Que você vai viver novidade. Novidades, na verdade. Assim eu creio. É olhando para frente, como eu falei. Porque agora sairá a luz. Porque Deus, ele clareia a nossa mente quando nós estamos caminhando em direção aos projetos, ao propósito, olhando para frente. Ele clareia, ele é lâmpada para os nossos pés, ele clareia esse caminho. Ele traz a luz, como diz aqui. Porventura, não a percebeis? Você não percebeu isso ainda? Gente, isso é muito lindo, essa palavra é linda. Você não percebeu isso ainda, não? Essa clareza, se você estiver posicionado, caminhando, olhando para o teu propósito, para o teu sonho, para o teu objetivo, esquecendo o que ficou para trás, você ainda não percebeu isso no caminho? Porque Deus, ele coloca no meio do deserto um rio, em lugares secos, que deserto é um lugar seco, mas ele coloca um rio. Então vai caminhando, parece que você, muitas das vezes a gente diz, eu estou num deserto, estou numa secura, mas caminha com o teu propósito, olha para frente. Deus, ele está clareando essa caminhada. E lá na frente você vai encontrar um rio transbordante para matar a tua sede, para te saciar, para te alegrar. Você quer viver o teu eu do futuro? Caminhe em direção a ele agora. Haja. Haja. Você é co-criador da sua história. Deus, ele é o criador, mas nós somos os co-criadores. Ele nos deu essa autoridade e esse poder de co-criar a nossa realidade. Mas é agindo,
como ele fez o haja de Deus, que criou tudo. Então haja, então caminhe em direção ao seu projeto, seu sonho, seu objetivo, a sua meta, ao seu eu do futuro, até que você chegue lá. E quando chegar lá, você vai ver todo esse processo. Não fuja desse processo, porque na vida tudo é um processo. Não desista, não deixe a incerteza, o será, te paralisar, continuar te bloqueando. Mas seja claro, organizado. Seja claro, organizado. Tenha a certeza que dentro do teu coração que você é capaz, que você tem potencial, que você pode chegar nesse teu final lindo. Não duvide disso. Não deixe a incerteza fortalecer essa dúvida dentro de você, mas joga fora no bolso furado toda dúvida, toda incerteza, todo será, e seja feliz, porque nessa palavra que eu trouxe para você hoje, Isaías 43, 18 ao 19, tem promessa de vida abundante, a vida que você quer viver, que você sonha viver. Mas para isso você precisa levantar, sacudir a poeira, caminhar, ainda aqui no deserto, porque aqui dentro dessa palavra, o deserto tem um rio que sacia a sede do seco. Então vai lá, vai em direção. E eu tô ficando por aqui porque eu já falei demais. Muito obrigado por estar me ouvindo até o final desse vídeo. Deixa seu comentário. Se você está vivendo esse tipo de situação de incerteza, comenta lá qual é a incerteza que tenha te afligido. E abraça essas dicas, essa 4 estratégia de eliminar essa incerteza. E seja feliz, seja bem-aventurado. Tenha essa vida abundante que Deus te prometeu. Fica na paz, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.